Era só uma criança brincando com um pó azul brilhante. Mal sabia ela que este pó mataria todos à sua volta. E o que parecia um conto de fadas se tornou o pior desastre radioativo do mundo, fora de uma usina nuclear. Seja muito bem-vindo ao canal Café com Tudo. Césio 137. Esse foi o pó radioativo responsável por uma das piores catástrofes do Brasil e do mundo, e que, por incrível que pareça, foi parar na mesa de uma família. Mas ele nunca deveria ter chegado ali. Então, quem foi o responsável por isso? Tudo acontece em 1987, em Goiânia. Dois recicladores encontraram uma oportunidade perfeita de faturar. Num terreno desativado pelo Instituto Goiano de Radioterapia há 2 anos. A propriedade ainda guardava muitos pertences e passava por uma briga judicial, o que acabou deixando muita coisa para trás, inclusive um aparelho em especial. Uma máquina de teleterapia que usava radiação ionizante, energia suficiente para alterar a estrutura dos átomos. Os olhos de Wagner e Roberto brilharam. Ali com certeza havia muito chumbo e cobre para ser vendido. Então eles levaram as peças da máquina imensa para casa. Eles só não sabiam que estavam levando também a morte. Foram 5 dias quebrando e desmontando a máquina. Wagner e Roberto começaram a sentir dores, náuseas, diarreias, mas para eles era só algum alimento que eles tinham ali comido e tinha feito mal. Depois de fuçar a máquina inteira, venderam o restante para Devair, o dono de um ferro velho da cidade, que logo pediu para que os seus funcionários, Israel e Admilson, que terminassem ali de desmontar as peças em busca de algo de valor. E olha por quanta gente a substância estava passando. E eles acharam sim algo muito interessante. Uma cápsula com 93 gramas com um pozinho que parecia sal, e mais, que brilhava no escuro, emitindo uma luz azul hipnotizante. Devair achou super interessante e levou para sua casa para mostrar para toda a sua família. E é aqui que a catástrofe começa. A tragédia. O pozinho foi a atração da comunidade naquele dia. Devair mostrou logo para sua esposa, Maria Gabriela, e depois para os seus vizinhos. Todos estavam hipnotizados com a cápsula que brilhava no escuro. Mas o Césio 137 ainda faria muito estrago. Ivo, o irmão de Devair, abriu a cápsula e levou um pouco da substância para sua família. Na mesa do jantar, sua esposa e sua filhinha Leide estavam encantadas. A pequena Leide não só pegou, brincou, como acabou ingerindo um ovo cozido com as mãos que estavam completamente cheias do pó. A pequena Leide seria, infelizmente, a pior das vítimas. E não demorou muito. Em poucos dias, várias pessoas começaram a sentir os sintomas da morte. Vômitos, tontura, indisposição, diarreias. Todo mundo começou a correr para os hospitais e para os postos de saúde, pegando ônibus, táxis, tendo contato com várias outras pessoas. Olha só o tamanho da catástrofe. Os médicos sequer sabiam o que estava acontecendo. Para eles, parecia só mais uma virose. E só 2 semanas depois, a Maria Gabriela, a esposa do Devair, imaginou que tudo aquilo tinha a ver com um maldito pozinho brilhante. Ela pegou a cápsula e levou até a vigilância sanitária. E só então descobriram. A substância era um isótopo radioativo de Césio, chamado Césio 137, ou Césio 137. E é a partir de agora que todos vão descobrir as dimensões do desastre. O físico Walter Mendes conseguiu um aparelho para monitorar o grau de radiação e correu para o local. E foi só chegar perto do prédio que o monitor simplesmente disparou. O Césio 137 já estava espalhado por toda parte. E olha que loucura! No meio de todo esse caos, uma equipe de bombeiros chegou a cogitar jogar o material no rio, o que com certeza seria um desastre muito, mas muito maior. Felizmente, a ideia foi barrada por Walter Mendes, o físico, e a CENEM e a AEA foram chamadas, tornando isso um caso de atenção internacional. E é a partir daqui que o pânico vai começar. A triagem. Cerca de 112 mil pessoas. Esse foi o número de pessoas levadas para o Estádio Olímpico de Goiânia. E elas sequer sabiam o que estava acontecendo. Para piorar, o governo do estado escondeu a situação. A cidade também estava recebendo o GP internacional de moto velocidade e claro que ninguém, queria assustar os estrangeiros. Só lembrando que isso aconteceu apenas 2 anos após a catástrofe nuclear de Chernobyl. Mas as notícias correm e o pânico tomou conta da população. As pessoas começaram a correr para o estádio olímpico,
multidões, cada um querendo saber se a sua vida estava ou não condenada. Das 112 mil pessoas, 249 estavam com Césio 137 na superfície das roupas, pele, etc. 129 estavam de fato contaminadas e precisaram de um tratamento intensivo. Já outras 4... Numa escala que mede a radiação absorvida pelo corpo humano, temos uma unidade chamada Gray. Quando você faz um raio-x, por exemplo, você recebe 1 milésimo de Gray, o que é basicamente inofensivo. Mas entre 1 e 4 Grays, suas células começam a ser destruídas. E a partir disso... Mas vamos voltar ao ferro velho. Das 4 pessoas que tiveram maior contato com o Césio 137, Israel e Admilson, lembra dos funcionários do ferro velho, e a Maria Gabriela, a esposa de Devair, receberam 5 Grays de radiação. E Leide, a menininha que brincou e ingeriu o Césio 137, foi exposta a 6 Grays de radiação. A pequena menina sofreu uma hemorragia interna, dano nos pulmões e nos rins, perda de cabelos e chegou a ficar isolada, pois a própria equipe médica tinha medo de chegar perto da criança. Leide, infelizmente, não resistiu e acabou falecendo, isolada no hospital. E as tragédias não param por aí. A população desesperada protagoniza essa cena. Pedras lançadas no caixão, tumulto, na tentativa de impedir o enterro da pequena Leide. A pobre e inocente menina foi descida por um guindaste num caixão de chumbo, tudo por medo e desconhecimento da população. Devair, o dono do ferro velho, entrou num quadro profundo de depressão e isolamento, até morrer por complicações das mutações em 1994, 7 anos depois. Com Ivo, seu irmão, não foi diferente. Ele se afundou na culpa e no alcoolismo, vendo sua filha se tornar o símbolo de uma catástrofe mundial e a sua esposa partir de forma dolorosa. Ele se tornou dependente de álcool e cigarro, até partir em 2003, em decorrência de efezemas pulmonares. E o caso das pessoas que carregam os danos causados pelo Césio 137 perdura até hoje. Muitos amparados pelo Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados, ou o Instituto Leide das Neves, que leva o nome de um símbolo de inocência e uma tragédia mundial. Tragédia causada por quem? Pelos catadores que buscavam seu sustento? Por famílias que não tinham ideia da substância catastrófica com a qual estavam brincando? Ou por profissionais irresponsáveis que deixaram algo tão perigoso para trás? Que até foram julgados por crime culposo, mas logo saíram da cadeia. De quem é a culpa? Qual é a sua opinião? Você conhecia o lado sombrio do caso do Césio 137 e sabia que um dos maiores desastres nucleares tinha acontecido aqui no Brasil? Se você não sabia e gosta de curiosidades, assuntos, mistérios, casos assim, já segue o canal. Comente e compartilhe para muitas pessoas. Eu sou Wesley Costa, esse é o canal Café com Tudo e eu te vejo no próximo vídeo.